parou para pensar no que acontece com tudo aquilo que sobra de uma produção industrial? Resíduos como casca de arroz, gases eliminados pela indústria, restos de tecidos ou aparas de couro são alguns dos materiais que não são utilizados no produto final, mas que podem ser reaproveitados de uma outra maneira. Na URGS, o Laboratório de Processamento de Resíduos é especializado em tratar essas substâncias. Fundado em 1995, o LPR trabalha com o setor público e industrial, visando encontrar soluções técnicas e ambientais para essas demandas. Qualquer atividade na indústria, por mais que seja uma atividade limpa, né, do ponto de vista de industrialização, ele sempre vai gerar resíduos, né? Para isso tem matérias-primas que você usa, parte dessas matérias-primas normalmente são descartadas, porque ela não é 100% convertida no teu produto final, aí você necessita de destinar toda essa gama de material que não foi aproveitado no teu processo para alguma destinação. Esse laboratório ele teve assim, uma ênfase maior, né, há cerca de uns 15 anos atrás, quando nós começamos a fazer alguns trabalhos para o setor coreiro calçadista aqui do estado. Então o setor tinha e ainda tem uma preocupação o que fazer com esses resíduos, né, em vez de colocar nos aterros. E aí nós começamos a desenvolver um processo de queima desses resíduos. E o calor, então, gerado nessa queima pode também, né, a gente passar esses gases quentes numa caldeira e gerar vapor. Indústrias, quase todo tipo de indústria utiliza muito vapor, né? A gente negociou com as empresas lá de Dois Irmãos que tinham uma central de resíduos, né? A matéria-prima estava toda lá nessa central, né? Então facilitava a implantação de uma planta grande lá para queimar aqueles resíduos. A gente tem pesquisa na área de cinzas, na área de casca de arroz, na área de taninos, couro, petróleo e petroquímica. Então qualquer resíduo que hoje se apresente com potencial de uso e que é gerado em quantidades suficientes para justificar uma pesquisa, um investimento em pesquisa, o nosso laboratório tem condições sim de desenvolver pesquisa para qualquer resíduo industrial. Atualmente estamos trabalhando com cinzas de carvão, que aqui no nosso estado, né, as reservas são muito grandes de carvão, tem reserva há mais de 100 anos, né? E quando se queima o carvão nas termoelétricas, metade do carvão queimado é cinza. Essas cinzas hoje em dia elas são usadas muito para a fabricação de cimento, né? Mas a indústria cimenteira não consegue consumir toda a cinza gerada. E a outra parte tem que se procurar alternativas de utilização. Uma dessas alternativas é a produção de zeólitas, né? Essas cinzas são constituídas basicamente de silício e alumínio. Por isso, elas podem ser utilizadas como fontes de silício e alumínio para a produção de zeólitas. A zeólita ela tem uma estrutura que possui cavidades e dentro dessas cavidades ficam íons. Quando a gente faz a produção dessa zeólita com potássio, o íon de potássio fica dentro dessa cavidade. Como ela tem essa possibilidade de trocar esse íon, ela consegue liberar esse íon de potássio. E quando a gente faz essa aplicação como fertilizante, essa zeólita então vai liberar os íons de potássio para a terra, que serão utilizados para a planta como fertilizante. Essa pesquisa então ela foi desenvolvida em parceria com a Embrapa de Bagé e foi utilizado então o cultivo de trigo para testar então a funcionalidade dessa zeólita como fertilizante potássico. Uma das grandes vantagens então da zeólita seria a lenta liberação de potássio para a terra, para a planta. Assim a gente poderia fazer uma aplicação de potássio na lavoura e com o tempo a planta vai pegando esse potássio do solo para crescer. Um dos resíduos que a gente trabalha aqui no nosso laboratório então é a cinza de casca de arroz. O Rio Grande do Sul ele é responsável por 70% da produção total de arroz do Brasil. No beneficiamento desse cereal, então, são gerados diferentes resíduos, em que se destaca a casca de arroz, que ela é cerca de 20% do total de arroz colhido, então corresponde à casca. Essa casca, então, ela não tem valor nutritivo tanto para alimentação humana ou para alimentação animal, então ela não tem nenhum valor comercial e assim ela acaba sendo utilizada para geração de energia, então pela combustão. E se obtém então as cinzas de casca de arroz a partir dessa combustão. Essas cinzas elas possuem um alto teor de sílica e assim então elas podem ser utilizadas para obtenção de zeólitas. Então eu obtive no meu trabalho a partir de duas diferentes cinzas, diversos tipos de zeólitas, que eu utilizei para absorção de corantes, que são
efluentes então da indústria têxtil, que se não são descartados de forma adequada causam impactos ambientais. Eu trabalho com o desenvolvimento de membranas, mais especificamente com membranas inorgânicas, então que são membranas cerâmicas, que vão ser utilizadas depois para algum processo de filtração, para algum processo de separação. A gente está tentando adicionar esses resíduos, que seria esses resíduos de cinza, como o professor comentou anteriormente, para dar uma porosidade. O que é essa porosidade? É para deixar essa membrana mais fácil de passar aquilo que a gente quer que ela passe. Então, no caso de um processo de separação de água, de tratamento de efluentes, é fazer com que as bactérias e tudo aquilo que está ali junto naquela água fique retido. Atualmente a pesquisa que eu desenvolvo aqui no laboratório é sobre membranas de carbono. O que são membranas de carbono então? São membranas que são produzidas a partir de um precursor, geralmente um precursor polimérico, polímeros no caso, e essa estrutura então que pode permitir a separação de gases de interesse industrial, que são gases muito similares um do outro e é muito difícil de tu conseguir essa separação. O foco, então, de aplicação das membranas que eu estou pesquisando, tentando desenvolver, seria a purificação do gás natural. Seria separar, então, o metano de alguns contaminantes. E principalmente o CO2, que é o maior contaminante do gás natural. E esses aqui são os suportes que a Renata comentou, os tubos cerâmicos, e o que eu faço é revestir eles então com uma solução polimérica e depois esse tubo aqui revestido vai para uma estufa onde ocorre então essa transformação. Então o que era aqui uma membrana polimérica suportada vai virar uma membrana de carbono suportada. Então essa aqui seria a membrana de carbono com a finalidade dessa separação de gases de interesse. Minha pesquisa hoje está voltada para o desenvolvimento de curativos. Na verdade, esses curativos, então, são filmes onde eu coloco aquelas zeólitas que as meninas já comentaram. Então, inicialmente, eu acabo pegando essa zeólita e colocando ela em contato com uma solução de íons prata, onde ela vai absorver esses íons. E os íons, então, vão ficar aderidos à estrutura da zeólita, mas eles ainda podem ser liberados da sua estrutura. A utilização da prata nesse filme é interessante porque ela confere uma ação antimicrobiana. Então, pensando num uso como curativo, seria muito interessante porque minimiza muito a possibilidade de infecção de um ferimento. Então, inicialmente, esse curativo foi pensado para tratamento de queimaduras, principalmente, porque nas queimaduras atualmente já são utilizados alguns compostos de prata. Uma das pomadas mais conhecidas para esse tratamento é a sulfadiazina de prata, mas ela acaba tendo alguns transtornos no seu uso. Por exemplo, o paciente é submetido a algumas raspagens do ferimento durante o tratamento. E aí a possibilidade de utilização de um filme assim faria com que não fosse necessário esse processo de raspagem, então minimizando a dor e inclusive a possibilidade de infecções do paciente. As empresas hoje elas estão muito voltadas para a sustentabilidade, que é destinar para aterros a menor quantidade possível, o menor volume possível desses materiais que são descartados, são os resíduos industriais. Então, o nosso laboratório ele foca muito no sentido de trabalhar e desenvolver pesquisas nesses resíduos industriais, tentando, já que eles são inevitáveis do processo, transformar ele num outro produto, que ele possa ser utilizado numa outra área industrial, numa outra aplicação. Numa universidade federal, mesmo com os recursos escassos, eu consigo ver que aqui tu tem uma possibilidade de enxergar um pouco além, sabe? Essa questão da pesquisa, dessa busca pelo conhecimento e desenvolvimento de novas tecnologias, aplicação de coisas que, por exemplo, eram resíduos, coisas que seriam jogadas fora, que são um problema para a sociedade, para o meio ambiente. Tu consegue transformar aquilo em algo bom, em algo que tu pode usar em outra coisa, em algo útil, que vai te gerar lucro, que vai tu resolver um problema e ainda conseguiu mais algo novo. Eu fiz a minha graduação numa universidade particular
e vim aqui depois para fazer o mestrado e o doutorado. Então eu acho que a gente sente um certo orgulho em dizer que faz mestrado e doutorado na URGS, né? Porque a universidade ela é reconhecida, tanto aqui dentro do Brasil como fora do Brasil. Então a gente tem que de fato vestir a camiseta e dizer que faz aqui, porque a universidade ela é muito boa, assim, ela tem um conceito muito bom, tanto aqui dentro quanto fora. A grande importância do nosso laboratório seria essa, né, de tentar minimizar impactos ambientais que seriam causados por resíduos gerados pelo setor industrial. Como eu falei para vocês, existem, né, os mais variados tipos de resíduos, né, e a gente sempre então está procurando pesquisar, né, para tentar minimizar esses impactos, né. A gente tem um viés assim, mais voltado para o carvão, a casca de arroz, que são todos materiais e recursos que a gente tem muito no Rio Grande do Sul. Você está contribuindo com o desenvolvimento regional, tecnológico, né, de montar unidades que vão processar carvão e também reduzindo os impactos sociais, né, da comunidade do entorno, porque você está reduzindo emissões, né. Então, a universidade tem esse papel, se preocupar com a produção, a indústria nacional, mas também com o fator social, né, daquelas comunidades onde estão inseridas as indústrias, né.